Olá! Todos trazemos dúvidas sobre a nossa existência espiritual, sobre nossas questões pessoais, nossos problemas. Nem sempre as pessoas encontram as respostas às suas perguntas. Considere que o Espiritismo pode ser a fonte de muitas das respostas que a vida nos pede. Está no ar mais uma edição do programa Vida em Foco e você é o nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe as novidades desta edição. A morte de entes queridos sempre é muito dolorosa para todos. Contudo, quando se dá através de suicídio, parece que é mais dolorida a desencarnação dos afetos. Como a questão do suicídio é encarada na ótica médica, o psiquiatra Francis Mourão fará uma abordagem sobre o tema suicídio, buscando dar dicas importantes acerca dos sinais que podem ser indicativos potenciais de suicídios. Falará também quanto à recorrência deste assunto nos dias de hoje, especialmente junto aos jovens. Confira este tema tão importante na entrevista de logo mais. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Acompanhe agora a crônica da semana. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, o espírito de Erasto nos traz orientações a respeito da divulgação da mensagem de Jesus. Afirma esse espírito: ide e pregai, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. As populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, fraternidade, esperança e paz. Essas palavras, quando refletidas, nos dão um horizonte seguro no trabalho do bem. Quando ele afirma que palavras de consolo, fraternidade, esperança e paz serão bem recebidas, fica explícito que é deste teor que deve estar impregnada a palavra do divulgador espírita. Lançar-se em cruzada contra a injustiça e iniquidade é combater o mal com o bem, bem procedendo. Por isso, deve o espírita lutar pelos seus ideais de justiça, amor e caridade. Não deve ficar apático e sonolento aguardando a intervenção divina para que o bem se manifeste. Deve lutar para que a lei dos homens se assemelhe à lei de Deus. Deve reivindicar, lutar, posicionar-se sempre que a injustiça ou a maldade se manifestar. Um pensamento mais simplista, pode o espírita pensar que cada um deve cuidar da sua vida e agir como lhe aprouver. Mas não podemos esquecer que o direito de um termina quando começa o do outro. Assim, é preciso criar uma sociedade onde todos se sintam obrigados a bem proceder. Deixar que se crie uma lei que promova injustiça ou imoralidade gera complicações coletivas. A escravatura, por exemplo, por mais que tenha acontecido dentro da legalidade da época, todos que maltrataram o semelhante responderam às leis de Deus. E, mesmo nessa sociedade escravocrata, teve gente que ascendeu ao reino da felicidade porque bem procedeu. Lembrando Platão, boas pessoas não precisam de leis para obrigá-las a agir responsavelmente, enquanto pessoas ruins encontrarão sempre um modo de contornar as leis. Você pode perguntar-se então, por que lutar para que as leis dos homens sejam mais justas e promovam o bem? Para que aqueles que estão no que chamamos de borderline se beneficiem. Aqueles que têm dúvidas ou não refletem sobre o certo e errado, sobre o justo ou não justo. Os que simplesmente fazem o que a maioria faz. Aqueles que não são santos, mas também não são maus. Os que, como não querem problemas com a lei, fazem o que desta lei se exige. Assim, quanto mais justa e mais promover o bem versar a lei, melhor para a maioria. Por isso, concordo com o espírito Erasto quando ele afirma que devemos lutar contra os males da sociedade, pregando o bem e a esperança, promovendo a justiça. Se você tem o ideal do bem, lute por ele. Na entrevista de hoje, traremos um assunto muito delicado, o suicídio. Problema este que faz parte de diversas sociedades. Fique conosco para uma conversa com o psiquiatra Francis Mourão, que abordará o assunto. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando o nosso bate-papo, a nossa entrevista, e hoje
temos a alegria de receber aqui em nosso estúdio o Dr. Francis Mourão. Seja muito bem-vindo, Francis. Muito obrigado, Márcio. É uma alegria também estar aqui. Bom, Francis, você sabe que eu tenho uma admiração muito particular por você, gosto de você, pai de 8 filhos. Não pode falar isso na televisão. Por que não, Francis? Poxa, isso é uma alegria, qualifica você como um coração generoso que sempre foi. Então, seja novamente muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho. Você já esteve aqui uma vez e hoje nós estamos aqui para falar sobre o suicídio, procurando relacionar, Francis, as motivações, sobretudo nesse espectro aí do transtorno mental. E, assim, Francis, para a gente ter uma ideia, o problema do transtorno mental, ele realmente se avolumou nos últimos anos. Você tem uma experiência aí como ex-diretor técnico, do Hospital de Psiquiatria Bom Retiro. Eu me lembro que nós conversávamos bastante, você falava que a situação não é fácil. As pessoas que vão ao hospital, 95% delas retornam. O problema não é de fácil solução numa existência. Então, ele se avolumou mesmo nesses anos? Sim, vem aumentando o número de pacientes ou de situações que exigem um tratamento, em função de um quadro que envolve a saúde mental. Isso vem aumentando bastante. Há uma estimativa de que até 2020, 2030, mais ou menos, chegue a 20% da população. É um número muito alto, exageradamente alto. De transtornos mentais. E Sim, o que predomina? em especial depressão, É mesmo? Depressão e ansiedade. Você consegue, na sua experiência, cogitar uma causa para isso? Por que esta é uma sociedade caracterizada pelo transtorno mental? Veja, são muitas causas, são muitos fatores que vêm interferindo, Em especial o nosso modelo de vida, que é um modelo que tem a ver muito com um modelo consumista, onde a gente tem que consumir muitas coisas. Isso acaba gerando muitas frustrações, muitas decepções e, consequentemente, a tristeza, a depressão, a ansiedade por conseguir essas coisas todas. E você acha também, Francis, que o problema do egoísmo, do individualismo nessa sociedade, eles contribuem com certeza para o absoluta. agravamento da situação? O modelo nosso de sociedade é um modelo muito individual, Então isso acaba fazendo com que essa situação se aumente bastante. Quando um paciente vai procurar você, qual é a queixa dele? Em geral, as queixas são em torno da questão da tristeza por perda de alguma coisa, de uma situação não conquistada, ou da perda de um familiar, coisas assim, ou então situações onde a pessoa tem um desejo em conseguir algo e isso acaba gerando uma ansiedade, um desejo de que aquilo aconteça rapidamente. E ela chega a se transtornar por isso, é isso? Sim. A coisa é tão grave assim? Sim. Porque a gente tem desejos que não se realizam, Não sei, eu tenho. Mas a pessoa chega a um ponto de se desestruturar e procurar um apoio mesmo. Quando a gente tem clareza que alguns desejos não se realizam, fica um pouco mais fácil. O difícil é quando a gente não consegue dimensionar isso e acredita que o nosso desejo vai ser sempre possível de ser realizado, Aí fica muito complicado. Você acha que há muitas expectativas aí que são irrealizáveis, então? Ah, sim, muitas. E fruto do que elas são, Francis? São frutos muitas vezes da nossa falta de visão da coisa, da situação em si, do contexto como um todo. A nossa visão costuma ser muito focada numa única coisa. Então, por exemplo, se o indivíduo tem um desejo de conquistar um determinado bem, ele trabalha em função daquilo, tudo que ele faz é em função daquilo, daquele bem. Mas muitas vezes ele não acompanha ou não olha para as coisas que estão ao redor, e que também estão interferindo, que também fazem parte. Entendi, Francis. Então, Francis, assim, considerando que há um volume relevante de pessoas com transtorno mental, você fala dos prognósticos da Organização Mundial de Saúde em torno da depressão, que talvez seja o predominante, existe, Francis, uma relação entre o transtorno mental e o suicídio, a motivação para o suicídio?
Veja, os transtornos mentais são um tipo de sofrimento que desorganiza muito a pessoa, né? Gera um sofrimento muito grande. E muitas vezes as pessoas olham para esse sofrimento como algo que não tem fim, que não tem saída, né? Porque a gente fica na expectativa de que um remédio que nós vamos tomar vai resolver a nossa tristeza ou vai resolver a nossa angústia, e às vezes o remédio não consegue solucionar um problema irrealizável, não, insolúvel, né? Então a gente acaba convivendo com aquele sofrimento. E a pessoa que está envolvida nesse sofrimento, que muitas vezes é de muito tempo, acaba pensando no suicídio como uma saída, como uma solução para aquilo, como colocar um fim naquele sofrimento, né? Como é que você considera, por exemplo, o remédio nesse caso aí? O uso da droga mesmo, né? Veja, o remédio é sempre um benefício, né? Para isso que ele existe, para ajudar as pessoas a suportarem os seus problemas, as suas questões do dia a dia, de uma forma um pouco mais fácil, quem sabe, né? E poderem dar conta dos seus propósitos de vida, né? Então, o remédio é sempre um benefício, né? Apesar de que as pessoas com frequência falam do remédio psiquiátrico em especial como sendo uma droga que vicia, que cria uma série de problemas. Não é bem assim, né? Ele precisa ser bem administrado, bem conduzido, porque ele traz sim benefícios para a pessoa. Mas ele é recomendado em situações extremas, é isso? Exige um acompanhamento, né? Quando ele está sendo limitado, o sofrimento está sendo maior do que a capacidade dela. Sim, ela equacionar, é isso? Uhum. Porque me parece assim que, às vezes, a gente olha, é farmácia para tudo que é lado, né? Sim. Parece que houve uma medicalização, né, na abordagem. É que a gente olha para o remédio como sendo a solução dos nossos problemas, né? E do ponto de vista da psiquiatria, né, do transtorno mental, nem sempre o remédio é a solução de uma tristeza, por exemplo. O remédio ajuda o indivíduo a suportar aquela tristeza um pouco mais fácil, isso sim. Muito bem, Francis. Então, Francis, a gente faz um intervalo, e na volta do intervalo a gente vai entrar mais especificamente no suicídio, mas olhando a questão do suicídio sob também a perspectiva da família. Tá bem. Como essa questão pode ser protegida e como a família pode lidar com o suicídio. Porque várias vezes a gente fala, e a literatura espírita é muito rica também nesse sentido, né, em mostrar as consequências do suicídio para o suicida. Mas é a família que fica, né? Você topa? Sim, é um assunto extremamente importante. Ok. Então a gente faz um intervalo, fique conosco que a gente já volta. Aguarde uns instantes, a Vida em Foco vai para uma pequena pausa e logo retornaremos com o segundo bloco de entrevistas. Até já! Retornamos com o segundo bloco da entrevista de hoje com o tema suicídio. Acompanhe. Estamos de volta e estamos falando hoje com Francis Mourão. Francis, psiquiatra, atua em Curitiba. Em que bairro, Francis, você está atendendo em Curitiba? Eu atendo ali no Alto da 15. No Alto da 15. Isso. Então, quem tiver interesse, eventualmente, em procurar a clínica que o Francis atende. Francis, qual é o número? 336? 62 15 16. 3362 1516. O Francis também tem tem suas atividades no movimento espírita. Uhum. Atende, né, Francis? Você me falava casos do hospital de psiquiatria ou da clínica dia, né, do hospital de psiquiatria, Bom Retiro, que são encaminhados para a instituição e vocês fazem um atendimento espiritual desses casos. Sim. Com bons resultados, Francis? Bom, somos suspeitos para falar, porque para nós são ótimos resultados, né? No sentido daqueles pacientes que muitas vezes têm uma evolução muito arrastada, muito lenta no tratamento clínico, né? E em especial quando a equipe de apoio espiritual do hospital percebe que naquela situação pode haver algum tipo de interferência
de um processo obsessivo, alguma coisa assim, sabe? Então, nesses casos, essa situação é levada no sentido de buscar uma orientação, algum tipo de esclarecimento, né, que possa ajudar no processo de tratamento. E das mais variadas ordens, aí você atende lá pessoas com problemas de alcoolismo, depressão. Sim. Em termos de diagnóstico, eu nem sei o que tem nesse espectro aí, mas a coisa... Em termos de diagnóstico, são os mais variados. Os mais variados. A gente tem sempre procurado focar bastante naquelas pessoas com risco de suicídio, né? Porque essas pessoas, elas têm muitas vezes um comportamento impulsivo, né? E então é muito difícil você prever se vai ou não acontecer um ato assim. Mas ela dá sinais? Algumas vezes sim, né? De um modo geral, sempre. É que nem sempre nós conseguimos perceber os sinais, né? Você tem essa argúcia, né? Mas assim, para ajudar lá o nosso telespectador, o nosso ouvinte, né? Como é que ele pode perceber esses sinais? É uma mudança de comportamento brusca? Há indivíduos que renascem e que já têm uma tendência, uma característica suicidogênica, por assim dizer? Veja, existe uma maneira das pessoas conversarem, das pessoas falarem do seu sofrimento frequentemente, onde elas viram e dizem, seria melhor eu morrer, né? Todo mundo que comenta desta forma mereceria uma atenção melhor, né? Porque a pessoa que diz que seria melhor ela morrer a passar por aquilo que ela está passando, ela está dando sinais de que poderia acabar a vida naquele momento, né? Então, mereceria um cuidado. Esse é um sinal que a gente nem sempre leva em conta, né? Normalmente se dá um tapinha nas costas e diz, deixa disso. Vamos para a festa, vamos para a balada e tudo se resolve. Exatamente. Na festa. E, Francis, como o volume é grande, né? Então, os relatórios que eu particularmente li apontam aí 1 milhão de suicídios por ano no mundo. Então, a família ela vive o problema, e não são poucas que vivem, né, o problema. Parece que o número já é um número considerado, né, assustador para muitos. Então, há um suicídio na família. O que fazer, Francis? Não vamos nem falar do suicida, Sim. Porque isso já abordamos, vai ser abordado, os livros trazem. Mas a família que fica? Essa família vai precisar de apoio, com toda certeza. Porque ela fica com uma solução, com um problema que não tem solução mais, né? Além do que, é muito comum as pessoas se culparem. Como não percebi isso? O que eu poderia ter feito a mais que eu não fiz, né? Então, a culpa que acompanha as famílias depois é muito grande. E o que fazer? Bom, no mínimo tem que ter um acompanhamento de um profissional que ajude, um psicólogo em especial, né? E trabalhar a fé dessa família. Isso é algo muito importante, né? Isso até deveria ser preventivo, é isso, você acha? Sim, com certeza. Fazer depois também é um movimento mais eloquente que precisa ser feito ali pelo grupo familiar. Mas antes, né? Você acha que religiosidade, fé, essa convicção que transcende mesmo, essa bolha, né, do materialismo, ela ajuda mesmo? Veja, isso é verdadeiro ou é só uma suposição? Se todos nós tivéssemos mais fé naquilo que dizemos que acreditamos, né, porque de um modo geral todos nós somos cristãos, né, e dizemos que acreditamos na palavra do Cristo, né, se realmente vivêssemos isso, suportaríamos melhor o sofrimento, né? Suportaríamos melhor a dor, porque a dor ela tem um processo educativo muito grande. A doença é um processo educativo, é uma maneira da gente aperfeiçoar as nossas energias que estão em desarmonia com o universo, então elas acabam sendo canalizadas para um determinado órgão para ser eliminada. Então é um processo, na verdade a doença é um processo de cura, né? Mas a gente não tem fé nisso. E a gente entende a doença, o sofrimento de qualquer espécie, como sendo um castigo, né? Então, se tivéssemos mais fé,
naquilo que dizemos que acreditamos, seria maravilhoso. Você percebe nos pacientes, eventualmente, né, da clínica ou do hospital, que esse elemento falta mesmo? Ah, sim, sim. Há um vazio ali, Sim. há uma falta de rumo. Sim, sim. As pessoas até frequentam as suas religiões, vão nos seus cultos, né? Mas na vivência do dia a dia, muitas vezes não conseguem viver isso. Muito bem, Francis. Agradeço, Francis. A gente chegou ao fim, né? Rápido. Muito rápido. Muito rápido. O que é um indicativo de que você precisa voltar. E pode voltar, e as portas estão sempre abertas para você vir aqui conversar conosco, porque esse é um tema importante. Aliás, todos os temas ligados aos transtornos mentais são importantes, na nossa opinião, e você tem muito a contribuir, Francis. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Espero ter, de alguma forma, esclarecido. E a você que nos acompanhou, permaneça conosco, que o programa continua. Chegou o momento de você esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos do cotidiano através da doutrina espírita. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Olá, Adriano Almeida pergunta: a forma da desencarnação, seja doença ou acidente, depende de como se viveu ou Deus já tem um plano para cada um? Mesmo que tenha levado uma vida desregrada e com vícios, ao se redimir e mudar a postura perante a vida, isso influencia na forma da desencarnação? Adriano, na questão número 856 de O Livro dos Espíritos, indaga-se a espiritualidade superior se o espírito sabe antecipadamente de que gênero será a sua morte. Ou seja, se antes de nascer fica definida a espécie de morte a que estará sujeito. A espiritualidade responde que o espírito sabe que o gênero de vida que o escolheu o expõe mais a morrer desta ou daquela forma. Ou seja, o gênero de morte é uma probabilidade e não algo definido de modo irrevogável. Já na questão número 851 do mesmo livro, há a informação de que certas provas físicas são incontornáveis, uma vez feita a escolha no plano espiritual antes de iniciar-se a reencarnação. Por exemplo, quem optou por nascer com determinada fragilidade física, como um braço paralisado ou uma perna mais curta, não tem como alterar isso mais tarde. Quanto às provas morais, o espírito sempre dispõe de meios de resistir e optar pelo bem. Assim, a liberdade é ampla antes da reencarnação, no momento em que decisões importantes são tomadas quanto ao gênero de vida que se experimentará. Após a vida começar, a liberdade persiste quanto às escolhas morais, a resistir ou ceder às tentações. Embora certas definições, como a família e o contexto social em que se renasce, sempre resta ampla margem de livre-arbítrio. O destino é construído a cada dia. A vida que se leva produz alterações na programação e o gênero de morte mais provável no início da jornada terrestre pode ou não ocorrer. Deus é um Pai misericordioso, operante e inesgotável em seus recursos. Não deseja o sofrimento de ninguém, mas que seus filhos cresçam em direção a Ele, pela continência dos próprios vícios e pela prática do bem. Se um espírito abandona seus maus hábitos e busca retificar a conduta, a divindade sempre lança mão de recursos de apoio e incentivo. Inclusive, pode modificar e suavizar o gênero de morte que seria o mais lógico durante boa parte da experiência terrena. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco. Espiritualidade em gotas. Para que a doença mental? Que objetivo visa a providência criando seres como os cretinos e os idiotas? A questão 372 do Livro dos Espíritos. A resposta é profundamente esclarecedora.
os que habitam os corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Efetivamente, uma grande leva de pessoas trazem desde o berço alterações gravíssimas. Trazem as oligofrenias, decorrentes de patologias genéticas graves, às vezes por trauma no canal de parto, trazendo limitações neurológicas importantes, síndromes, acometem crianças que não conseguem muitas vezes lograr estabelecer o mínimo de sanidade. Incidentes, acidentes, alcançando seres em tenra idade, os remetem para a cama, em razão das alterações com que ficaram acometidos no seu nível cerebral. Efetivamente, essas circunstâncias variadas falam de espíritos que trazem processos de culpabilidade, guardam em relação a si mesmos um movimento de autopunição e, por isso, reencarnam, modelando patologias através de alterações cromossômicas ou planejam um ingresso em um corpo, trazendo uma patologia que envolva uma alteração de natureza infecciosa, intraútero e que desleze gravemente a estrutura cerebral. Ou então, planejam mesmo reencarnarem e trazerem o cérebro comprometido em função de um traumatismo, por exemplo, no canal de parto. Todas essas circunstâncias traduzem a necessidade de um espírito de autocorreção. É um período de contenção. Ele não pode se expressar e por isso parece a sua vida não ter nenhuma graça, nenhum valor. Parece inútil e alguns muitas vezes pensam pela eugenia que deveriam ser eliminados como os foram em civilizações tipo Esparta. No entanto, ao olhar da espiritualidade superior, são almas que merecem toda a nossa atenção, cujos corpos são preciosas medicações de refazimento. São estruturas de bandagem que refazem esses espíritos, levando-os ao encontro de si mesmos. São processos resolutivos de culpas e são caminhos de aprimoramento interior através da doença que lhes devolverá o equilíbrio, a sanidade e o bem-estar, tão logo logrem deixar o corpo e com o corpo as suas mazelas. Os idiotas e os cretinos são os oligofrênicos de hoje. Todos estão num bom caminho se são acolhidos com amor. Obrigada pela sua companhia. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Recordando que você pode ajudar a produzir o programa. Mande as suas sugestões ou dúvidas para contato@vidaemfoco.com.br. Acesse www.avidaemfoco.com.br para rever os programas anteriores e aqueles que você não pôde assistir. Na página do Facebook você encontra informações e novidades sobre as próximas edições do programa. O nosso desejo de uma ótima semana e te aguardamos na próxima edição da Vida em Foco. Até lá!